Quando completei 27 anos, decidi fazer uma viagem diferente e experimentar acampar em uma região mais isolada. Eu gostava de viajar e tudo mais, mas queria tentar algo novo. Escolhi um local em uma reserva florestal que parecia ser perfeito para uma primeira experiência de acampamento. A trilha era tranquila e reta, e ao final dela havia um pequeno rio que parecia ser uma vista agradável. A caminhada durou menos de 1 hora e cheguei ao rio. No entanto, fiquei um pouco desapontado, pois o rio era pequeno e a área em volta dele era muito lamacenta. Tive que montar minha barraca um pouco mais adiante, onde o solo estava seco. Confesso que, após algumas horas, fiquei entediado. Decidi então explorar o lugar ali perto do rio, na esperança de encontrar algo interessante. De repente, algum animal legal. Fui para o outro lado e percebi que não havia muitas coisas para ver. Era uma floresta bonita e tranquila, mas não havia pontos de referência ou paisagens marcantes. Era tudo muito parecido. Quando voltei para o acampamento, o sol já estava se pondo. Acendi uma fogueira e preparei a minha comida. Foi então que notei uma luz do outro lado do rio. Ela vinha das árvores, exatamente onde eu havia passado há pouco tempo. Fiquei um pouco desconfortável, pensando se havia mais alguém por ali ou se era só um truque da luz, uma impressão minha, talvez. Apesar do desconforto de estar na floresta com estranhos, eu sabia que aquela era uma das poucas trilhas de acampamento da região. Então, as chances de encontrar outras pessoas não eram tão pequenas. Continuei minha noite olhando ocasionalmente para o outro lado do rio com um pouco de paranoia. Conforme a noite avançava, a luz que parecia uma fogueira se tornava mais evidente e percebi que era uma lanterna na verdade, ou alguma coisa desse tipo. Não sabia ao certo o que pensar, mas 1 hora depois, vi a luz diminuir e, após algumas piscadas estranhas, ela se apagou. Fiquei olhando para a escuridão da floresta do outro lado do rio por cerca de 10 minutos, esperando que a luz voltasse, mas isso não aconteceu. Fiquei arrepiado, mas não fazia ideia do que pensar. Poderia não ser nada, talvez só um outro campista. Surpreendentemente, o resto da noite se passou em silêncio. Dormi e, até onde eu sei, nada aconteceu durante a noite. Quando o sol nasceu, decidi fazer outra caminhada. Ainda estava pensando naquela luz e realmente queria algumas respostas. Fui até o outro lado do rio, de onde a luz parecia vir, e comecei a procurar pelos arredores. Não demorou muito para encontrar uma pista. Uma lanterna grande jogada na grama. As pilhas estavam descarregadas, mas a lanterna parecia nova, sem arranhões ou sinais visíveis de uso. Olhei ao redor e não encontrei mais nada que indicasse a presença de alguém ali. Depois de refletir um pouco, decidi deixar a lanterna onde a encontrei e comecei a voltar para o meu acampamento. Porém, parei no meio do caminho ao avistar alguém do outro lado do rio. 2 pessoas estavam paradas perto da minha fogueira, bem no meio do meu acampamento. Eu fiquei olhando, com medo, tentando identificar o que estavam fazendo. E em seguida, vi um dos indivíduos sair das árvores e se juntar ao outro. Eram 2 homens adultos, pelo que consegui perceber à distância. Fiquei assustado demais para gritar ou dizer qualquer coisa, então apenas observei enquanto eles vasculhavam minhas coisas e revistavam todo o meu acampamento. De repente, um deles parou e se virou na direção do rio. Ele ficou ali, olhando para as árvores onde eu estava, até que seus olhos encontraram os meus. Foi apenas um momento, mas isso me arrepiou inteiro. Vi quando um dos homens saiu de perto do acampamento e começou a correr entre as árvores. Perdi ele de vista por um instante, mas depois o vi correndo rapidamente pela floresta. Eu entrei em pânico e saí correndo para mais dentro ainda da mata, me afastando cada vez mais do rio. Eu sabia que as chances deles me encontrarem eram mínimas, mas eu estava tão aterrorizado que mal conseguia pensar direito. Corri por cerca de 15 minutos antes de parar e me virar na direção geral de onde eu havia estacionado o meu carro. Felizmente consegui chegar em segurança depois de andar por um tempo, mas perdi tudo o que tinha levado para o acampamento. Em resumo, nada mais aconteceu depois disso. Registrei um boletim de ocorrência na polícia
Mas é claro que não deu em nada. No entanto, continuo pensando muito sobre aquela lanterna. Será que ela pertencia àqueles homens ou a outra pessoa? Espero sinceramente que a lanterna tenha sido apenas um artifício utilizado para me afastar do acampamento. Mas se foi isso, por que eles viriam atrás de mim? Tento convencer a mim mesmo de que foi apenas um roubo e que eles não tinham outras intenções. Mas no fundo, tenho a sensação de que estive perto de nunca mais sair daquela floresta com vida. Isso aconteceu no ano passado. Fui em uma trilha com meu irmão mais novo. Vamos chamá-lo de Pedro. Era um fim de semana quente de verão. O lugar que escolhemos costumava ser bem movimentado nos meses de verão, mas ficava bem mais tranquilo no outono. Eu já tinha ido lá antes, mas o Pedro não. Ele não tinha muita experiência em atividades ao ar livre, mas eu já tinha feito algumas coisas desse tipo antes. Então, eu estava confiante de que poderia mostrar o básico a ele. Preparamos nossos equipamentos de acampamento, carregamos o carro e partimos para nossa viagem. Havia um estacionamento e alguns outros veículos lá. Então, imaginamos que poderia haver outros trilheiros pela região. A forma como funcionava era que não havia locais de acampamento pré-determinados. Você simplesmente caminhava e montava a sua barraca onde achasse melhor. Se um local estivesse vago, isso significava que estava disponível. Começamos à tarde e caminhamos por cerca de 4 horas. Encontramos um lugar para nós, bem ao lado de um rio. Tivemos muita sorte. Tinha bastante espaço para nossa barraca e já tinha até uma área para fazer uma fogueira preparada. Andamos um pouco ao redor procurando lenha. Mas a área já estava bem explorada. Tudo o que conseguimos encontrar foram alguns gravetos, mal o suficiente para fazer uma fogueira decente. Mas tudo bem, achamos que seria mais fácil encontrar lenha em outras áreas depois. Fomos dormir cedo naquela noite, e eu fiquei acordado boa parte dela, ouvindo alguns sons. A maioria me pareceram de animais comuns, que já se esperava que houvessem perto da trilha. Mas mesmo assim me senti um pouco desconfortável. Eu sabia que havia macacos, por exemplo, na região, e tomamos as precauções corretas. Nossa comida estava bem protegida, pendurada em uma árvore alta, então eu não estava preocupado. Não tínhamos nada dentro da barraca. Na manhã seguinte, arrumamos tudo e voltamos para a trilha cedo. Caminhamos até por volta do meio-dia, quando o Pedro avistou algo estranho. Uma mochila, abandonada no chão, bem ao lado da trilha, a uns 6 metros de distância. Era de cor vermelha, então foi fácil de ver na grama, mesmo à distância. Nos aproximamos com cautela. Ao examiná-la de perto, meu coração disparou. A mochila estava rasgada profundamente. Sem dúvida, obra de algum animal selvagem. Apesar de tudo, sabíamos que estar ali era de certa forma perigoso, porque, afinal, estávamos no meio do nada, no território dos animais que viviam ali naquela região. Naquela hora, ficamos preocupados com a possibilidade de um ataque. Me abaixei para olhar mais de perto a mochila. Queria encontrar algo que identificasse o dono, para que as equipes de resgate soubessem quem procurar, porque de jeito nenhum alguém teria simplesmente abandonado aquela mochila daquela maneira. Ao examinar mais de perto, vi que havia manchas de sangue na mochila, e ainda estavam frescas. Isso foi o suficiente para nós. Nos afastamos da mochila e voltamos na direção oposta. Nosso acampamento havia acabado. Havia uma pessoa ferida ali e um animal que a havia atacado, provavelmente ainda à solta. Precisávamos ir embora. O Pedro ficou mais abalado do que eu, mas, para ser honesto, eu também estava com muito medo. Caminhamos o mais rápido que pudemos. O sol estava se pondo quando finalmente chegamos ao nosso carro e finalmente conseguimos chamar as autoridades. Equipes de busca foram enviadas naquela noite, mas nada foi encontrado. Dias depois, recebemos a notícia de que outro trilheiro, conhecido por percorrer aquela mesma trilha, havia desaparecido. As evidências apontavam para uma realidade horrível. A mochila que encontramos provavelmente pertencia àquela pessoa azarada que desapareceu. Uma equipe de busca vasculhou a área nos dias seguintes, percorrendo cada centímetro do lugar, na esperança de encontrar o trilheiro desaparecido. Mas, à medida que os dias viraram semanas,
e as semanas se transformaram em meses, um sentimento de desespero se instalou entre o pessoal que frequentava a área. O trilheiro nunca foi encontrado. Essa notícia causou grande impacto na minha região, pois ataques de animais são extremamente raros, e tudo apontava que era isso que tinha acontecido. Nunca ouvi falar de outro desde então. Ainda gosto de estar ao ar livre, mas o Pedro disse que nunca mais iria comigo. Ele levou isso muito a sério e, para ser honesto, não posso culpá-lo. No ano passado, aconteceu algo que nunca havia ocorrido em uma das minhas viagens de acampamento. Eu costumo acampar sozinho, várias vezes ao ano, geralmente nos mesmos lugares, mas de vez em quando eu gosto de explorar novos locais para diversificar um pouco. Para essa viagem, eu tinha decidido fazer uma trilha que ainda não conhecia. Dirigi por algumas horas de casa até chegar a uma área remota, de onde peguei minhas coisas e comecei a caminhada. Logo de cara, percebi que não estava curtindo a trilha tanto quanto esperava. Alguns trechos estavam úmidos e lamacentos, o que dificultava o caminho. Mesmo assim, continuei em frente, tentando pensar positivo. Caminhei por cerca de 45 minutos, quando avistei algo ao lado da trilha. Era uma barraca, em péssimo estado, com vários rasgos. Não havia ninguém dentro dela, então me aproximei para dar uma olhada. Não havia sinais de danos propositais. Parecia que o tempo havia feito o estrago ao longo dos anos. Fiquei impressionado que ainda estivesse de pé. Curioso, vasculhei ao redor e dentro da barraca, mas estranhamente não encontrei mais nada. Pensei que haveria pertences deixados para trás, já que havia uma barraca, mas não havia nada além da barraca em si. Depois de alguns minutos, voltei para a trilha. Fiquei pensando sobre aquilo por um tempo, mas não consegui encontrar uma explicação plausível para alguém deixar uma barraca daquele jeito para trás. Conforme prosseguia pela trilha, encontrei diversos objetos abandonados. Eram equipamentos de acampamento e sobrevivência, espalhados pelo caminho. Ver tudo aquilo jogado pela trilha me deixou desconfortável. Quem em sã consciência simplesmente abandonaria tudo aquilo? Certamente não foi um acidente. Eu tinha quase certeza de que pertenciam a uma única pessoa. Quando cheguei ao final da trilha, escolhi um local seguro e afastado dela para montar a minha barraca. Já estava escurecendo, então permaneci no acampamento até estar pronto para dormir. Confesso que estava um pouco nervoso, mas consegui dormir a noite toda sem problemas. Quando acordei, ainda era cedo, por volta das 4 ou 5 da manhã, e o sol ainda não havia aparecido completamente. Abri o zíper da minha barraca e imediatamente senti que algo estava errado. Me virei e, do outro lado da barraca, havia um homem parado a poucos metros de distância. Ele era alto e magro, vestia roupas sujas e o rosto estava coberto de sujeira. Ele me encarava com um olhar vazio. Fiquei paralisado, sem reação, simplesmente chocado. Ele falou "saia" em um tom suave, mas de alguma forma isso foi ainda mais perturbador do que se ele tivesse gritado comigo. Apenas balancei a cabeça e comecei a recolher a minha mochila rapidamente, mas ele avançou em minha direção imediatamente. Acabei caindo para trás com o susto e só consegui ficar dizendo tudo bem, repetidamente. O homem permaneceu parado ali perto de mim, ainda com aquele olhar vazio no rosto. Vá embora, ele disse. Dessa vez, entendi o que ele queria dizer. E rapidamente me levantei, correndo para longe e deixando tudo para trás. Olhei uma última vez enquanto me afastava e vi o homem vasculhando minha mochila como um animal curioso. Corri o máximo que pude e depois caminhei rápido até o meu carro. Graças a Deus, eu tinha mantido meu celular e as chaves no bolso. Caso contrário, a situação poderia ter sido muito pior. Dirigi até encontrar sinal de celular e liguei para a emergência. Descobri que havia um caso quase idêntico ao que eu vivenciei. Provavelmente era a pessoa cuja barraca e pertences eu encontrei na trilha. Depois de uma semana conversando com a polícia e revisando tudo, eles conseguiram organizar uma pequena equipe de policiais para fazer uma busca na trilha.
Eles percorreram o caminho e voltaram sem avistar nem encontrar qualquer evidência do homem, mas encontraram a maioria dos meus pertences jogados perto do meu acampamento, como se fossem lixo. Depois disso, o caso esfriou, assim como o caso da pessoa anterior. O que sempre me vem à mente é como o homem não ficou com nada, simplesmente espalhou tudo pela floresta, sem a intenção de usar qualquer coisa e sem motivo nenhum. É uma história assustadora e inexplicável que me faz refletir sobre a natureza humana e o quão longe uma pessoa pode ir. Quando eu tinha uns 10 anos, minha família decidiu fazer uma viagem de acampamento todos juntos. Escolhemos um lugar que ficava a algumas horas de carro da nossa casa. Não era um lugar muito afastado, pois seria complicado fazer um acampamento de verdade com crianças pequenas. Então, na verdade, era mais tipo férias em uma barraca do que um acampamento em si. Partimos cedo pela manhã, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Meu irmão era 1 ano mais velho do que eu e minha irmã 2 anos mais nova. Os 3 dividiram uma barraca grande, enquanto eu tinha a minha, que era bem menor, só para mim. Ao chegarmos lá, percebi que havia um grupo de rapazes no acampamento ao lado do nosso. Eles pareciam ter uns 20 e poucos anos, universitários talvez, e eram 4. Lembro que eles eram bem barulhentos, meio chatos e pareciam não se importar muito com a tranquilidade do acampamento. Depois de montarmos nossas barracas, demos uma volta pela área. Quando voltamos, os caras estavam sentados, bebendo e conversando bem alto. Estavam soltando alguns palavrões, o que não me incomodava, mas minha mãe não gostou nada disso. Durante a noite, eles pareciam estar irritados, brigando uns com os outros, falando alto. Não conseguia entender qual era o problema, e nem me importei muito, na verdade. Foi difícil dormir, mas acabei conseguindo descansar algumas horas. Quando acordamos na manhã seguinte, os rapazes ainda estavam dormindo. Um deles estava apagado perto da fogueira, e dava para ver as botas do outro saindo de uma barraca. Eles pareciam uma bagunça completa. Minha mãe me disse para ficar longe deles, pois sentiu que tinha algo errado com aquele grupo. Segui o conselho dela e tentei me manter afastado, mesmo que estivesse curioso. Foi aí que notei algo preocupante no acampamento deles. Havia uma faca de caça grande fincada na mesa de madeira de piquenique. Não havia motivo real para ter algo assim, mas não me preocupei. Na verdade, na minha ignorância daquela época, até achei legal. Minha mãe, por outro lado, ficou com medo. Conforme a segunda noite ia caindo sobre o acampamento, o comportamento dos rapazes piorou. Eles falavam cada vez mais alto, cheios de raiva e agressividade. Era nítida a animosidade entre pelo menos 2 deles, que ficavam se xingando constantemente. Ficou muito desconfortável ficar perto deles. De repente, ouvi o que parecia ser um tiro. Fiquei paralisado de choque, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi um som alto, alto demais. No começo, pensei que poderiam ser fogos de artifício, mas a chegada de um guarda rapidamente mudou a minha ideia. Agora sei que foi um tiro. O guarda foi correndo até o local e teve uma conversa séria com um homem, que estava visivelmente embriagado. A conversa foi bem séria. Logo, ficou claro que um daqueles caras tinha disparado uma arma de fogo, colocando em perigo não só eles mesmos, mas todos ao redor. A polícia foi chamada, os caras foram levados, e depois disso, o guarda veio e nos disse que tínhamos que ir embora. Não discutimos. Arrumamos nossas coisas e saímos o mais rápido possível. Apesar de ter sido uma viagem ruim, voltamos a visitar o mesmo acampamento várias vezes depois disso. E nunca aconteceu algo semelhante novamente. Nunca descobri o que aconteceu com aqueles caras, mas tenho certeza de que o que disparou a arma se meteu em encrenca. Felizmente, ninguém saiu ferido, mas, parando para pensar, algo terrível poderia ter acontecido por irresponsabilidade daquelas pessoas. Sabe, lá nos tempos do colégio, minha casa tinha um quintal enorme que dava acesso a uma mata fechada. Quando éramos mais novos, eu e meus amigos costumávamos ir para lá, para brincar no meio daquele matagal. Parecia que brincar lá sempre deixava tudo mais emocionante. Conforme fomos crescendo,
acabamos deixando de ir lá, porque achávamos que não valia mais a pena. Mas aí, um dia, eu e meu parceiro, o Lucas, estávamos lá relaxando no sofá quando ele soltou a ideia de irmos para a floresta à noite. A princípio, era só uma caminhada despretensiosa, mas a ideia foi evoluindo e acabamos decidindo acampar por lá mesmo, já que estávamos um pouco mais velhos, já adolescentes, e parecia uma ideia legal. O Lucas disse que os pais dele tinham uma barraca que poderíamos pegar emprestada. Então, fomos até a casa dele e apanhamos a tal barraca. Só que, aqui entre nós, nenhum de nós dois tinha experiência alguma com acampamentos. Ou seja, não tínhamos a menor ideia do que estávamos fazendo. Mas não pensamos muito sobre isso, afinal, só iríamos passar uma noite por lá. Pegamos alguns lanches, garrafas de água e um carregador portátil e os colocamos na mochila, então partimos para a mata. Logo nos primeiros minutos, percebemos que a lanterna que o Lucas trouxe era uma porcaria. Mal conseguia iluminar uns poucos metros à frente. Pelo menos, servia para não tombarmos com árvores ou arbustos, mas o resto ficava no breu absoluto. Nos primeiros 15 minutos de caminhada, estávamos animados, conversando sobre como seria legal e assustador. Mas depois, caminhamos por mais 15 minutos em completo silêncio. Acho que ficamos meio hipnotizados e assustados com aquela atmosfera sinistra. Vez ou outra, eu achava que ouvia algum barulho de passos próximo, mas a lanterna nunca alcançava longe o suficiente para vermos qualquer coisa. Depois de uns 30 minutos de caminhada, encontramos um lugar decente para montar acampamento. Era um gramado mais aberto, cercado por árvores. O Lucas enfiou a lanterna em cima de um arbusto para iluminar a área e começamos a montar a barraca. Ele disse que era uma barraca fácil de montar, mas era pura mentira. Acho que levamos quase 1 hora para conseguir fazê-la ficar em pé, sem desmoronar em cima de nós. E não ajudava em nada o fato de que cada vez que ouvíamos algum barulho, tínhamos que pegar a lanterna do arbusto, iluminar o local e depois recomeçar a montagem da barraca. Sinceramente, já estava me arrependendo de ter aceitado essa ideia. Mas, finalmente, conseguimos montar a barraca, mesmo com todo o estresse. Nos sentamos lá dentro e ficamos ouvindo os sons da floresta. Às vezes, ficava completamente silencioso. E depois de 1 minuto dava para ouvir pássaros ou outros animais fazendo barulho. Estávamos conversando e estava até sendo bem legal, até que ouvimos um som bem mais familiar. Ficamos dentro da barraca, atentos, no momento em que ouvimos passos. Não pareciam estar se aproximando, mas passando por nós, e tínhamos certeza de que eram passos humanos, não de algum animal. Depois de 1 minuto, o som desapareceu, mas ficamos ali em silêncio, olhando fixamente um para o outro e ouvindo com atenção. Cerca de 10 minutos depois, quando tínhamos certeza de que a pessoa já tinha ido embora, decidimos sair da barraca e nos sentar do lado de fora. Nos sentíamos um pouco vulneráveis lá dentro, sem conseguir ver o que estava acontecendo ao nosso redor. Enquanto estávamos sentados e conversando por um tempo, aquele mesmo som de passos voltou. Dessa vez, estava ficando mais próximo. Chegou a um ponto em que estávamos preocupados de que a pessoa estivesse vindo diretamente em nossa direção. O Lucas apontou a lanterna na direção dos passos, e apesar de não vermos ninguém, o som continuava. A pessoa caminhava bem devagar em nossa direção, e quando achamos que ela surgiria dentro do alcance da luz, parou. Os passos soavam tão próximos que conseguíamos ouvir uma respiração cansada, mas a pessoa estava fora do alcance da luz da lanterna fajuta do Lucas. Então, ouvimos uma risada, uma gargalhada alta que parecia masculina. Eu e ele estávamos paralisados, olhando para a escuridão além do alcance da lanterna, com medo. Depois, ouvimos a pessoa dar um passo para trás e, em seguida, acho que começou a se afastar. 1 minuto depois, os passos sumiram completamente e a floresta voltou a ficar silenciosa. Desmontamos a barraca o mais rápido possível e saímos dali imediatamente. Estávamos tão abalados que nem seguimos o caminho certo para casa e acabamos parando em uma rua próxima.
Caminhamos até a minha casa e passamos a noite inteira acordados no meu quarto, conversando sobre o que havia acontecido e sobre quem poderia estar no meio do mato numa hora daquelas. Depois desse episódio, nunca mais colocamos os pés naquela floresta e, até hoje, evitamos lugares isolados. Quem quer que fosse aquela pessoa naquela noite, sozinha naquele matagal, certamente estava tramando alguma coisa. E acredito que estivemos muito perto de descobrir do que se tratava.